Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de eletromagnetismo e eu vou falar especificamente da indução eletromagnética. Para o surgimento de uma corrente elétrica, a gente sabe que é necessário uma variação do fluxo magnético. Desde que ocorre essa variação, aparece a corrente elétrica. E o que seria basicamente esse fluxo magnético? O fluxo magnético está relacionado ao número de linhas do campo magnético que vão atravessar a espira. Como vocês podem ver na imagem, a gente só pode considerar essas linhas que atravessam 4, que são as que passam realmente por dentro da espira, que vão sair da esquerda para a direita. Vale lembrar que quanto mais linhas, maior será o fluxo. Para calcular esse fluxo, vai depender especificamente de 3 coisas: da área da espira, do aumento do campo magnético e o ângulo. E como vocês podem ver na fórmula, está muito bem representado. O ângulo seria basicamente o ângulo entre um valor perpendicular à área e o campo magnético. E para resumir, basicamente, a gente usa essa frase de Lenz, que ele fala basicamente assim: a corrente induzida é tal que se opõe à variação do fluxo magnético que a produziu. De Faraday. A lei de Faraday, ou lei de indução eletromagnética, enuncia que quando houver variação do fluxo magnético através de um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida. Essa lei foi estabelecida por Michael Faraday em 1831, a partir da descoberta do fenômeno da indução eletromagnética. Para sua concepção, Faraday realizou inúmeros experimentos, sendo a lei fundamental do eletromagnetismo foi o ponto de partida para a construção dos dinâmicos de sua aplicação na produção de energia elétrica em larga escala. Nas usinas de geração de energia elétrica, a energia mecânica produz a variação do fluxo magnético. Vemos agora o esquema de uma usina hidrelétrica. Este tipo de usina utiliza o movimento da água para gerar variação no fluxo magnético. Bom, a fórmula matemática que representa a lei de Faraday, como é utilizada atualmente, foi concebida pelo físico alemão Franz Ernst Neumann, que é indicada como a força eletromotriz induzida igual à variação do fluxo magnético sobre o intervalo de tempo. O sinal negativo da fórmula indica que o sentido da força eletromotriz induzida é em oposição à variação do fluxo magnético. Anteriormente, na lei de Faraday, a gente tinha visto que a variação do fluxo magnético em uma espira fechada gera uma corrente elétrica induzida. E aqui na lei de Lenz, ele vai complementar e vai dizer que a corrente induzida gera um campo magnético induzido que se opõe não ao todo, mas à variação do fluxo magnético. Bom, para que a gente possa entender melhor, aí eu trouxe a representação de um ímã e de uma espira. Quando a gente aproxima o ímã de polo norte a uma espira, essa espira ela vai produzir um campo magnético que vai se opor ao aumento do fluxo, ou seja, ela vai produzir um norte magnético para repelir a entrada do ímã, exatamente seguindo a lei de Lenz. Daí então, para que o lado norte se oponha à entrada do polo norte do ímã, a corrente induzida que percorre a bobina deve ser formada no sentido anti-horário. Uma outra situação é quando ocorre o afastamento desse ímã, no qual o polo norte vai se afastar da espira, e quando isso acontece, a espira ela vai tender a se opor ao afastamento, e com isso ela vai produzir um polo sul magnético, de modo a atrair o ímã que está se afastando. Então, o campo magnético deve ser produzido por uma corrente elétrica que flui no sentido horário. E aqui está a representação matemática da lei de Lenz, na qual a força eletromotriz induzida é igual a menos o número de voltas na bobina, vezes a variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo. Bom, eu vou falar um pouco sobre transformadores e o que eles são. São dispositivos que operam exclusivamente com corrente alternada e que podem elevar e abaixar tensões ou correntes elétricas. Eles são constituídos de um núcleo de ferro, geralmente com forma de U, e enrolados em fios condutores. A corrente elétrica que passa em um dos enrolamentos produz um campo magnético oscilante que induz o surgimento de uma corrente elétrica no segundo enrolamento, graças a um fenômeno conhecido como indução eletromagnética. Em razão do efeito Joule, sabemos que a dissipação de energia elétrica é proporcional à intensidade da corrente elétrica.
quanto maior ela for, mais energia será perdida em forma de calor. E é por isso que os transformadores que levam a tensão elétrica são especialmente úteis para a distribuição de energia elétrica, já que após ter passado por um transformador desse tipo, a energia tem sua tensão elétrica elevada e, consequentemente, a corrente elétrica que percorre os fios é diminuída, levando energia para as residências. E por fim, em cálculos que utilizam esses dispositivos, são utilizadas as seguintes fórmulas.